temos reverência à palavra do Senhor, reverência ao pregador, reverência à mensagem de Deus que é lançada aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Estende as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui a vida do teu filho que está incumbido. Deus amado, ó Pai eterno, nessa noite de trazer a mensagem da parte do Senhor aos nossos corações. Fala conosco, usa o teu filho de uma forma copiosa neste lugar. Possamos sair daqui cheios da tua presença. Possamos sair daqui com a palavra do Senhor gravada na tábua do nosso coração, em nome de Jesus. Vai louvar agora? Não tem essa agora. Pode já? Eu vou só ministrar. Está ligado. Igreja, receba a paz que vem do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Vai se tocar num louvor que eu vou apenas declamar ele, ministrar o. Os irmãos conheceram sobre ritual. O nome do louvor é Lança a Rede. Shirley Calixto, Lança a Rede. Na ministração da palavra, eu vou usar um pouco de geografia para explicar o que é o Congo, onde nosso irmão missionário Ricardo Máximo está, e onde nós estamos fazendo esse culto para arrecadar recursos para esse irmão missionário Ricardo Máximo, que está no Congo. Eu vou explicar, depois que eu ler algumas partes da Bíblia, a geografia do Congo. É cantado, né? Cantado por eu. Enquanto o pastor está colocando em ordem o louvor, o nosso país, igreja, o Brasil, do Rio Grande do Sul até Roraima, dá 8.000 quilômetros, 8.500 quilômetros, o tamanho do país inteiro, do Oiapoque ao Chuí, são 8.000 quilômetros. Se nós sairmos de Santos, na praia de Santos, e andarmos 8.000 quilômetros nessa direção, nós chegamos na África, é a mesma distância, 8.500 quilômetros para chegar na África, por aqui, pela praia. E se nós subirmos, vamos chegar lá em Roraima, em seguida na Venezuela. Lança a rede. Lança a rede é o que nós fazemos quando nós ministramos a palavra, quando nós evangelizamos, quando nós pregamos. Lança a rede. Ganhador de almas. Nós somos ganhador de almas. Sobre o mar,
Vamos ler Lucas, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas é chamado por Paulo de o médico amado. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Eu vou ler o versículo do 4 ao versículo 11. Lucas 5, do 4 ao 11, diz o seguinte: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-se ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os com quem ele estava, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, que agora em diante serás pescador de homens. Quando nós estamos aqui hoje, aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, Ele nos convidou a nós sermos pescadores de homens, pescadores de almas. Então, todos nós aqui somos pescadores de homens. No louvor, a irmã Chile cantou que Deus conta conosco para fazermos isso. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28 de Mateus. Veja bem, Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele apareceu para Maria Madalena e para os apóstolos, só que a Bíblia diz que Ele ficaria mais 40 dias após a ressurreição. Ele ficou 40 dias conversando, ensinando os apóstolos e os discípulos. A Bíblia diz em 1 Coríntios, e vamos ler, capítulo 15, versículo 6, que Ele apareceu para 500 pessoas, 500 testemunhas. Então não foi só os apóstolos que viram o Maria Madalena. Depois os irmãos lerem em casa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, Ele apareceu para 500 pessoas. Que daquelas pessoas, alguns ensinam que só 120 estavam nos negócios. Mas apareceu, está escrito lá. A questão é a seguinte: existia algo que Jesus tinha que falar para os discípulos, para as pessoas, e que nós vamos falar aqui entre nós agora. Algo que era prime, que era importante demais, que era primazia, algo que tinha que fazer. Então, antes de ir embora, na última visão das pessoas dentro de Jesus, a última visão, antes de ir embora, ele falou o que era mais importante para ser feito. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que sou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja bem, primeiro, ele disse, ele tinha que falar pelas últimas palavras: o poder do céu e na terra é meu, está dizendo. Então eu quero que vocês vão, ide, é para ir. Ele está dando uma ordem de algo que é primazia, que é algo que é importante. Então nós temos uma obrigação de pregarmos os vizinhos, no trabalho, na faculdade, no posto de combustível, onde nós estivermos, nós vamos se pregar.
Só que pregar, ele mostrou que não é só pregar. Ele falou primeiro ir. Depois ele falou assim, ensinar em todas as nações. Nós vamos ler depois, se der tempo, Romanos capítulo 10, como eu vou pregar, como que eu vou saber se o lugar que eu prego. Então, para ensinar, nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que ter conhecimento da Bíblia. Como que ele vai pregar? Porque não é só ir. Ele falou assim, ide, vírgula, ensinai todas as nações. Então, veja bem, nós temos aqui no Brasil, uma emissora de TV que ela é totalmente contra Deus. Essa emissora de TV, ela é totalmente contra Deus. Nós temos uma obrigação de ensinar as pessoas, tem que ter tempo de ler a palavra. Então não dá a pessoa sentar no sofá e falar assim, não, eu vou assistir Terra Nossa, eu vou assistir Rainha Sucata, eu vou assistir Ele Está Muito Melhor, eu vou assistir Coração Acelerado, eu vou assistir Três Graças, depois eu vou estudar. Não dá para fazer isso, porque o louvor disso, nós sabemos, é a última hora. Não dá tempo de fazer isso. Não dá tempo de fazer isso. Eu vou explicar daqui a pouquinho que no Congo tem um grupo do Congo, eu vou explicar direitinho. Ele está matando os crentes lá, entrando nas igrejas, matando as pessoas. Eu vou explicar direitinho daqui a pouco. Eu estou explicando a Bíblia aqui. Então, é a última hora. Não dá para ficar pensando, perdendo tempo com novela. Não dá para perder tempo com isso. Não tem condições. Aqui o versículo ainda fala assim, ó. Ide, ensinai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as, a gente tem que ensinar. Acho que ensino a gente já aprende estudando do culto de ensino, aprende na escola bíblica. Nós temos que ensinar as pessoas. A gente não pode depender só dos pastores, só dos diáconos, dos obreiros, das diaconistas. Nós temos que estudar a Bíblia. Então, essas palavras aqui foram as últimas que Jesus disse quando estava na terra. Nós estamos no livro de Mateus, vamos no livro de Atos. Atos capítulo 1. Nós estamos no culto de missões. Nós estamos querendo arrecadar fundos para o missionário Ricardo Máximo, que está lá no Congo. Queremos explicar o que é o Congo. Mas vamos ver primeiro Atos capítulo 1, em seguida eu vou explicar sobre o Congo. Atos capítulo 1. Esse livro de Atos dos Apóstolos, ele tem esse nome de Atos, que é a atividade que os apóstolos fizeram. Porque no meu tempo de cristão, já vi alguns irmãos perguntarem se Atos era um dos mosqueteiros. Já perguntaram para mim isso. Se o Atos aqui era um dos mosqueteiros. Tinha os 4 mosqueteiros, um era Atos do filme. Perguntaram isso. Atos é a atitude dos apóstolos. E esse livro de Atos, na realidade, ele é a segunda carta de Lucas a Teófilo. Lucas escreveu o primeiro livro de Lucas para Teófilo e o segundo para Teófilo, que é o livro de Atos. Eu vou ler isso agora. Eu vou ler do 1 ao 8. Vamos ver aí, Atos capítulo 1, versículo 8. Depois que há uma Bíblia para acompanhar, que eu vou explicar ponto por ponto aqui. Eu posso explicar bem detalhado. Atos capítulo 1, versículo 1 ao 8. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, Lucas escrevendo, acerca de tudo que Jesus começou. O primeiro tratado é o livro de Lucas. Não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Está vendo? Está escrito na Bíblia que ele morreu, ele ficou 3 dias, que ele ressuscitou o 3º dia, e depois a Bíblia está dizendo que ele ficou 40 dias na terra. Então ele falava com os discípulos, os apóstolos, 1 Coríntios 15, para dizer para aquelas pessoas. Então não é como o pessoa pensa, ele ficou 3 dias quando ele foi embora. Ele ficou 40 dias, está escrito aqui. Porque eu estou dizendo, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém. Olha, você tem que ficar em Jerusalém, porque é ali que vai descer o Espírito. Daí ele falou assim, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse-lhes, de mim ouviste, porque na verdade João Batista, batizou com água. Mas
vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Eles achavam, eles estavam acostumados com Sansão, Davi, estavam acostumados com o rei, era isso, o rei matava, brigava, não com Jesus, que era boa. Então, agora que se vai restaurar, ele só quer saber de guerra. Daí Jesus vai falar assim, e disse-lhes: não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora, esse versículo que eu vou ler é o versículo das missões. Aqui entre nós tem pessoas que Deus está levantando como missionário ou missionário. Aleluia, Jesus. Então nós vamos entender agora o que é missões. Versículo 8, eu vou ler bem devagar esse versículo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, Glória a Deus. e há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora preste atenção aqui. Quando Jesus fala assim, vocês serão testemunhas em mim em Jerusalém, está dizendo assim, nós estamos presentes. Vocês vão pregar e evangelizar aqui, na rua, aqui embaixo, local. Jerusalém é pregar no lugar local. Depois ele fala assim, vocês vão pregar na Judéia. A Judéia é no estado de São Paulo. Então quem está Deus ali, que está andando como missionário, missionária, vai pregar no estado de São Paulo, a Judéia. Depois ele fala, em Samaria. Samaria é o país, no Brasil. Então, vai pregar no Brasil. Samaria é o Brasil. Depois ele fala, e até os confins da terra. Aleluia. Agora eu vou falar, mostrar algo de geografia, porque eu sou professor. Eles sabem que sou palestrante, professor. É que vai agregar valor para eu vou explicar, porque é para aprofundar o versículo. Veja bem, se vocês entrarem no Google, na internet, e perguntar para o IA, quantos países existem no mundo? A primeira resposta que vai vir lá, ela é errada. Vai marcar 193 países mais o Vaticano. A ONU só reconhece esses 193 países. Se os irmãos continuarem no Google perguntando, vai aparecer um blog, Transformação Pessoal, que eu escrevi, que vai mostrar que são 244 países. Todos eles estão aqui, ó. Tem teatros deles para eles. Estão aqui. Os 244 países estão aqui, ó. Está tudo aqui os países. São 244 países. Quando Jesus falou assim, quem está levantando como missionário e missionária vai pregar nos confins da terra, são 244 países para pregar. 244 países. Esses são os confins da terra. Jerusalém é aqui. É isso que eu estou falando. Jerusalém é aqui, Judéia, o estado, Samaria, o país, e os confins da terra são 244. Está tudo aqui, o nome deles. Só entrar no meu blog, está lá no blog. Então são 244 países para nós pregarmos. Agora eu vou explicar uma outra aula de geografia, agora vai agregar valor. O pastor falou do missionário Ricardo Máximo, está no Congo. Eu falei que daqui para lá são 8.500 quilômetros a distância do Brasil até Roraima, lá em cima, chegando na Venezuela. Acontece o seguinte, o continente africano, ele tem 54 países. A parte de cima, antes do deserto, nós chamamos de África do Norte. Antigamente na escola nós chamávamos de África Branca. Hoje é proibido falar isso. África Branca é racismo falar isso. Então é África do Norte. Na parte de cima da África, dos 54 países, tem 7 países que são árabes. São descendentes de Ismael. São árabes. E o Egito é o primeiro, faz parte do Oriente Médio, mas está na África. O Oriente Médio fica na Ásia, só que ele está na África e faz parte. Quando a pessoa dá um passo do Egito para frente, já sai da faixa de Gaza, que é a Ásia, o Oriente Médio. Os 7 países é o Egito primeiro, depois vem a Líbia, depois vem a Tunísia, depois vem Marrocos, depois vem a Argélia, depois vem Saara Ocidental, depois vem Mauritânia. Esses 7 países são brancos, são árabes, descendentes de Ismael, filho de Abraão, ficam na parte de cima. Depois tem um deserto gigante chamado Saara. Daí a parte de baixo são 3 Áfricas.
Vem a segunda África, que nós chamamos, quando estamos dando aula, fazendo palestra, de África subsaariana. Os jornalistas também falam assim, quando estão se referindo a essa África. A segunda África é a África subsaariana, que são 46 países. E tem a terceira África embaixo, que é a África do Sul. Na África subsaariana, agora vamos chegar lá. Na África subsaariana, dos 46 países, bem no meio dela, tem um país que eles sempre chamam de Congo. Em 1971, entrou um presidente lá, um ditador, que mudou para Zaire, chamado de Zaire, até 1997, e voltou a se chamar de República Democrática do Congo. Então, quando a gente fala em pouco sobre isso, a gente fala RDC, República Democrática do Congo. Então, o Congo hoje, ele é dominado por um grupo democrático aliado. Eles são ligados ao Estado Islâmico. E esse grupo democrático do Congo, aliado lá no Congo, que está ligado ao Estado Islâmico, eles estão matando os crentes lá. Eles estão invadindo igrejas. Os missionários eles sofrem muitos riscos lá. O nosso irmão missionário Ricardo Máximo, que está lá, sofre risco. Como que os missionários se defendem? Em 1889, há 145 anos atrás, 1881, foi fundada no Congo a Comunidade Evangélica do Congo. Essa comunidade é que abriga e recebe os missionários. A Comunidade Evangélica do Congo, ela recebe os missionários, mas ela tem um hospital lá. Ela já tem 40 mil pessoas anualmente. Os missionários que são designados do Brasil ou de outros países para o Congo, eles não vão lá só para pregar. Eles cuidam da saúde, eles abrem hospitais, eles abrem clínicas, eles resgatam crianças que os pais morreram na guerra, pela guerra. Eles pegam mulheres, os missionários, e capacitam ela, aquelas que sofreram abusos sexuais por conta da guerra, eles capacitam elas para poder conseguir emprego e assim por diante. Então, o trabalho missionário, nós somos um curso de missões, é sério e corre risco, porque se vocês entrarem na internet e perguntarem de hoje, tem crente morrendo lá, tem crente invadida. Então, os missionários eles têm a proteção da comunidade evangélica, porque nos 54 países, no Congo, foi o primeiro, o mais antigo, que tem essa comunidade evangélica que aceitou os missionários. Os outros não aceitavam. Lá eles são muito demônios. Macumba, não é boa cumba, é macumba. Então, é difícil lá. Então, só que lá, eu não conheço o missionário Ricardo, passou o que passou, mas ele está lá. Nós precisamos de ajudar. Então a situação é essa. Voltando à Bíblia, vamos à Bíblia. Nós estamos em Atos 1:8. Vamos em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Veja bem, aqui é uma exortação para nós. É o que nós temos que fazer. Esse versículo aqui eu acho maravilhoso. Vamos ao versículo. 2 Timóteo capítulo 4 é uma exortação para nós que estamos aqui presentes no momento. O apóstolo Paulo falou o seguinte: conjuro-te pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Primeiro, que pregues a palavra, vírgula. Nós temos que pregar a palavra. Depois ele diz: instes a tempo e fora de tempo. Instes é exortar as pessoas, por tempo ou fora de tempo, temos que pregar. Depois fala: redarguas, repreendas, exortes com toda a unanimidade e doutrina. Tem uma outra Bíblia que eu estudei, que a tradução fala assim: com toda a paciência e arte de ensino, esse versículo. Então nós temos que ter tempo para conquistar a arte de ensino. Não é assistindo novela, não é assistindo Copa do Mundo. Você tem uma ideia, hoje é dia 18, daqui um mês, dia 18 de fevereiro, é quarta-feira de cinzas. Quer dizer, um dia antes, é carnaval dia 17,
é carnaval dia 16, é carnaval dia 15. Não tem condição isso. A gente tem que ficar aqui. É a última hora, não dá para brincar com isso. É carnaval vai ser dia 13, 14, 15, 16, 17 e quarta-feira de cinza. Agora com o mês. Então aqui está falando assim para a gente se resguardar, repreender, tem que repreender o mal e repreender com quem nós estamos ensinando, que isso não vai levar, porque nós estamos na última hora. O versículo 3: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas sendo comissão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esse versículo eu vou explicar. Meu Deus. A palavra concupiscência é uma palavra que nós não usamos normalmente no vocabulário. Concupiscência significa desejo da carne. Então ela está dizendo assim: virá o tempo em que haverá líderes de igrejas que eles vão pregar prosperidade, vão pregar que tem aqui um pouquinho do sal de Israel, da terra de Israel. Aqui fala que você tem comichão dos ouvidos, a pessoa fica, mas não é isso. Não é isso a proposta de Deus. Não é isso. Então ele fala assim, ó, que isso vai levar a pessoa a desviar os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Agora fala para nós: mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpra o teu ministério. Glória a Deus. Então, o nosso ministério é pregar, é evangelizar. Aqui fala: sofre as aflições e faz a obra do evangelista. Então, Deus conta conosco para fazermos essa obra, a obra do evangelista. Tiago, capítulo 2. Tiago está pertinho, nós estamos em Timóteo, vai passar Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Esse versículo aqui, nós estamos falando sobre angariar recursos para missões. Para angariar recursos dos missionários de Carlos Máximo e outros missionários que estão no Congo. Tiago capítulo 2, o meio-irmão de Jesus, no capítulo 2 de Tiago, no versículo 14, ele falou o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, o que comer? E algum que volta disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes deres o necessário para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morte em si mesmo. Então eu entrei na internet e falou que o povo é pobreza, é fome, é morte. Eu não queria nem falar isso, vou falar. Alguns dos irmãos lá no Congo que foram mortos, alguns foram decapitados. Está na internet isso. Decapitados, igual João Batista. Então aqui está dizendo que não é só evangelizar, a gente tem que ajudar as pessoas também com recurso, assim que nós temos condições de fazer isso. Continuando, Atos capítulo 8, isso aqui é lindo. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Veja bem. Olha só o que eu vou explicar. Eu falei que Deus está levantando pessoas aqui entre nós para ser missionários e missionários. Eu creio, Jesus. Olha só. Se vocês lerem Atos capítulo 6,